Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 25 de setembro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para que você possa aproveitar todo o conteúdo de aprendizado e também a parte de análise. Análise que está aqui, todo o conteúdo aqui, ó, a programação Radar do Mercado e a análise de fechamento começa aqui todos os dias. Você tem análises especiais toda terça e quinta, essa semana teve até na quarta. São 3 análises especiais interessantes nessa semana. VVR3, Rent3 e MGLU3. Os ativos aí que foram feitas análises especiais, análises mais amplas de cada ativo. E além disso, você tem no domingo, nesse próximo domingo já, aqui o Radar da Semana. Todo domingo para que você possa aí ficar já antenado para a próxima semana, pelo menos eu passando a minha leitura ali em cima de diversos ativos. Para você se inscrever é fácil, é só na parte inferior do vídeo, abaixo do vídeo vai ter um botão de se inscrever. Você pode também passar aqui o cursor do seu mouse em cima da imagem inscreva-se, aqui no canto inferior direito do seu vídeo, e na sequência clicar na opção de se inscrever. Lembre-se também de baixar aqui o aplicativo DV Invest no seu celular, está disponível para Android, para iOS, e acesso também via navegador para você receber as recomendações de compra e venda sempre que eu enviar essas recomendações e encaixar dentro da minha metodologia. Recomendações focadas mais em swing trade, informações relevantes durante o pregão. E também você tem aqui, além das informações relevantes durante o pregão, que são giro de abertura, que é um vídeo exclusivo para dentro do aplicativo, focando em ler ali, fazer uma leitura para day trade em 7, 8 ativos mais líquidos, associado com a questão da volatilidade, e também o giro dos futuros, fazendo aí dois vídeos. Essa semana eu comecei a fazer 2 vídeos por dia sobre o giro dos futuros, na abertura ali na primeira hora de pregão e já ali no início da tarde, também passando todos os números do índice futuro. Você também pode, além de informações relevantes, GPS da tendência, divulgar no final de semana, radar da liquidez, divulgar no final de semana, desempenho 2020. Você tem ainda as carteiras de ações, uma exponencial, uma que é semanal e uma mensal que é a carteira perspectiva, tudo dentro do aplicativo. Então é só você baixar aí e usufruir do aplicativo. Ibovespa deixou aqui um candle hoje aqui menos 0,04%, ainda está dentro do leilão de fechamento. Então pode alterar um pouco essa variação aqui. Fato é que isso aqui é uma formação semelhante a de um martelo. Bem clássico aqui a formação do martelo, que traz uma chance de poder ter algo para cima. Está claro ainda para mim a mudança da tendência atual de baixa no gráfico diário? Ainda não. Mas semana que vem vai ser algo importante, né? Primeiro, por que vai ser importante? Porque o fechamento dessa semana está se mantendo acima dos 96.500 pontos, que é algo interessante. O que o Ibovespa precisa fazer na próxima semana para confirmar algo mais relevante? Semanal fechando aí para cima da média, um candle maior de alta, representaria um aspecto mais positivo de uma retomada, de uma mudança inclusive de tendência aqui do gráfico diário, que nesse momento ainda é uma tendência de baixo. Pegando aqui os últimos topos e fundos, tá? Aqui estão eles. Se gerar aqui um movimento para cima, primeiramente voltando para cima da região ali dos 98.365, já quando eu falo voltar, é fechar um pregão para cima desse patamar. Já é um sinal mais importante. Segundo passo, terminar um pregão para cima dos 99.369, mais importante ainda. Enfim, continua dentro da tendência de baixa. Enquanto não gerar sinalização relevante, ao menos 0,01%, provavelmente o Ibov já terminou o dia aqui mesmo. Mas enquanto não gerar nada tão relevante, ainda fica um viés mais de baixa e lembrando dos suportes mais abaixo, 93.835 e depois 92.375. Futuros, lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato. Gráfico de 60 minutos do mini índice, temos aqui uma indefinição da tendência, né? Primeiro aqui já tinha basicamente uma indefinição da tendência, aí volta aqui para baixo, indefinição da tendência. Tenta aqui voltar para cima do gap de baixa do dia, já voltou para cima, então termina com viés de alta, mas ainda abaixo daquela região pesada de resistência. Não conseguiu, depois de um longo movimento de alta, se manter aqui para cima para ficar aqui em cima, ou seja, gerar até uma abertura aqui para cima que seria mais positivo. Mas do lado aqui, olhando para o G30, gráfico de 30 minutos, dá para ver um pivôzinho de alta aqui no gráfico de 30 minutos, o que é algo positivo, que pelo menos reforça a possibilidade de se buscar operações de compra aí de fundo ascendente, de pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, principalmente de fundo ascendente.
Seria mais interessante dessa forma. Por outro lado, se abrir caindo, abre caindo, volta para baixo da média, perde essa mínima aqui, ó, que está localizado em 96.605. Topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos abaixo dessa região. Foco maior em buscar a operação na ponta vendedora de day trade. No dólar, o dia de hoje apresentando aqui uma alta de 0,87%, mais uma vez respeitando a região lá dos 71,5%. Aqui vem lá, bate aqui, fechou acima, mas aqui já volta para baixo, aqui de novo volta para baixo. Enfim, eu ainda vejo isso aqui como um ponto relevante de resistência. E o dólar dentro ainda de um movimento de subida, apesar de ter tido um candle de baixa, não confirmou o candle de baixa e ainda fez um mínimo ascendente. Perdendo a mínima desse pregão, reforça um pouco mais a chance de ter um processo de correção. E aí, quando eu falo perder a mínima desse pregão, é basicamente perder isso aqui, traria um pivôzinho de baixa no G60 e reforçaria um pouco mais o cenário para buscar a operação de day trade na ponta vendedora. Basicamente, abriu caindo, passou a gerar topo descendente para baixo ali das médias e melhor ainda, se o topo descendente no gráfico de 10 minutos ou 5 minutos já for abaixo dos 5.544,5, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora. Por outro lado, dólar abre subindo, para aqui nesse patamar, pivô de alta, acima de um patamar ali de 565 a 567, foco em compra. Abre subindo, passa dessa região e passa a gerar sinalização de fundo ascendente acima dessa região de 565 ou 67, foco em compra também de fundo ascendente. Ações, PTR4 no pregão de hoje, apresentando ali um candle de indefinição, mais outro candle de indefinição, já tinha um aqui anterior, fechamento lá para o meio, aqui um pouquinho mais para cima, queda de 1,32%, a ação foi lá bater nos R$20 e permaneceu acima dos R$20. Oscilou para baixo, mas conseguiu fechar acima dos R$20. Tem suporte ainda mais para baixo, em 19,54. Qual a alternativa de buscar compra em Petrobras? Tem que abrir mão aí da questão de ter um perfil um pouco mais arrojado, abrir mão, falando de tem que ser um pouco mais arrojado. E aqui dentro, por quê? Porque tem que ser arrojado? Porque a tendência é de baixo. E qual seria a possibilidade de tentar pegar um movimento de subida sem exigir muito para cima? Qual seria uma primeira forma de buscar essa entrada? Superação da máxima de hoje, R$20,26, e o stop ficaria abaixo da mínima de hoje, lá na casa dos R$19,86. Então essa seria a alternativa para se buscar alguma compra na Petro, olhando com carinho para a zona de resistência na faixa dos R$20,84, seguido do fundo ali anterior, que é lá na casa dos R$21,25. Na semana, queda mais forte acentuada na Petro, queda de 7,02%. Por enquanto, nenhum sinal positivo ali pelo gráfico semanal. Precisaria fazer algo assim para gerar algo realmente relevante para cima. Na Vale 3, o dia de hoje, alta de 1,01%. Então, bom fechamento da Vale no pregão de hoje, mas ainda respeitando ali um gap de baixa no início da semana. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Fechamento aqui ainda abaixo do fechamento da semana passada, mas ficou lá praticamente estável, menos 0,15% fechamento da semana. Cenário totalmente de indefinição na Vale. Mais uma vez, entrada na ponta compradora, para mim acima dos 60,60, fundo ascendente, ou se patinar aqui em cima dessa região e gerar um pivô de alta. Também seria outra alternativa de compra de swing trade nesse papel. Para quem segue comprado, a mínima de hoje já subiria o stop daqui, em termos de swing trade, para cá, para baixo da mínima do pregão de hoje. Depois disso, vamos falar aqui agora de MGLU3, que eu não coloquei aqui na tela, né, mas deixa eu colocar na tela. Além de já ter falado de BOV, mini índice, mini dólar, eu vou também comentar aqui a PTR4, que já comentei. Então, PTR4 já comentei, Vale 3 já comentei. Vou falar ainda de MGLU3, Qual 3, AUPA 4, YouTube 4, VVR 3, Azul 4, Semig 4, COGN 3 e GTA 3. São os ativos aí que serão abordados. Então, MGLU 3, recomendação de compra no pregão de hoje. Qual o meu maior interesse de compra nesse papel que eu já vinha comentando aí nas últimas análises? Acima dos R$90. Sinalização de alta para cima dos R$90. Preferencialmente, fosse uma sinalização de fundo ascendente. Ou seja, o mercado traria ação para aqui para cima e gera fundo ascendente. Pregão aqui gera o quê? Um pivôzinho de alta. Ainda não é lá essas coisas porque está dentro de um movimento de queda. Mas é uma sinalização que traz um fechamento bom da semana, que traz uma formação de um engolfo de alta no gráfico semanal, que pode ainda ter algo mais para cima, mas não teria uma expectativa tão forte para cima no primeiro momento pelo gráfico semanal.
mas um movimento para cima para romper essa máxima já seria o suficiente para gerar alguma relação risco-retorno interessante na operação de compra que eu passei no pregão de hoje. Então, os pontos aqui que eu passei para compra, a entrada por volta dos R$ 90,43, stop da operação em R$ 87,43, pouco abaixo da mínima do pregão de hoje. Objetivo da operação em R$ 96,43, risco dessa operação de 3,32%, alocando 13% do capital total nessa operação. Outro ativo que cheguei a recomendar a compra no pregão de hoje foi a Qual 3, recomendação de compra. A ação tinha fechado um pregão ontem bem, eu não passei entrada porque o candle era muito grande, a tendência ainda é a tendência de baixa, pelo gráfico diário a tendência de baixa, mas me chamou a atenção, ontem já tinha feito a anotação para acompanhar e hoje pela manhã no radar do mercado também foi comentado, solicitado a informação sobre o Qual 3, e ela estava aqui de lado, eu tinha até falado assim, é um dos ativos que pode buscar entrada até pelo gráfico de 60 minutos. Superação da máxima desse candle seria uma das alternativas de entrada pelo G60, stop aqui embaixo tentando pegar um movimento de subida. Então, comentado aí no radar da manhã, né? No radar do mercado. Recomendei compra agora no fechamento do pregão, ativo manteve-se aqui para um bom fechamento. E dentro do que aconteceu aqui, só para o que motivou a entrada, apesar de estar dentro da tendência de baixa, é olhar um pouco para o gráfico semanal. A tendência de alta no médio prazo, a tendência de alta aqui, tinha voltado para cima dessa região aqui, voltou do topo anterior e voltou para testar essa região como suporte. Bateu aqui e gerou um sinal de alta no gráfico diário. Um baita engolfo de alta no pregão de ontem. Essa semana também termina com engolfo de alta, enfim, cria-se uma expectativa de se ter algo mais para cima. Por esse motivo, além de estar confirmando aqui esse candle de alta, não ter voltado para baixo da média, eu recomendei essa entrada, então, passando aqui os dados dessa compra por volta dos 32,93, fechou ali nos 33,25, 31,87 é o ponto de stop dessa operação, um pouco abaixo da mínima do pregão de hoje. E objetivo na faixa dos 35,05. Coincidentemente, não foi assim, vai planejado que seja lá no topo anterior. É uma coincidência, porque é a relação risco-retorno aí basicamente de 1 para 2. 3,22% o risco dessa operação, alocando 15% do capital total nesta entrada. Seguindo agora para a ALPA 4, deixa eu só tirar aqui da tela. A ALPA 4 no dia de hoje forte alta, ontem já tinha fechado bem, bateu ali em cima da resistência, deu uma patinada, mas hoje bateu forte aqui para cima e conseguiu fazer um maior fechamento e retomar a sua tendência de alta de curto prazo. Gráfico semanal, bela semana, alta de 10,51%. A ação vindo para um bom fechamento aí, apontando para uma boa recuperação no mês, que o mês esteve bem negativo. É até uma ação que está dentro da carteira perspectiva, da carteira mensal de ações, que vai encerrar aí na próxima semana. Tem nova divulgação da carteira mensal, a carteira para o mês de outubro, que vai ser divulgada lá na quarta-feira da próxima semana, no dia 30. Um fechamento do pregão. Então aqui bom fechamento de alta nesse papel. Chama atenção para quê? Para entrar comprando aqui, eu não entraria comprando aqui em termos de compra de swing trade. Mas eu ficaria de olho num movimento contrário no decorrer da próxima semana em busca de compra em cima de ALPA 4. Pelo menos de fundo ascendente, mas também encaixaria a possibilidade de se fazer entrada em termos de pivô de alta. Depois de ALPA, vamos falar agora de YouTube 4. Que terminou o dia de hoje uma queda ali de 0,52%, segue aqui um pouco mais lateral. Enfim, ativo que eu até comentei hoje no Stories aqui dentro do Instagram. Aqui, ó, @dvinvest. Se você tiver Instagram, é só chegar ali, acessar no seu celular e clicar ali para seguir. @dvinvest, acessar principalmente os Stories, tem bastante informação interessante lá dentro dos Stories. Aqui, a ação, eu tinha comentado hoje pela manhã o seguinte, que fala assim, os bancos têm indício aí de subida, enfim. Eu não vejo um cenário positivo, a tendência é de baixa. E a forma como está subindo precisa de algo muito relevante aqui, ou seja, um ou dois dias muito fortes para cima para mudar essa expectativa. Porque a forma como está subindo ainda vejo de maneira fraca e uma maior chance de ter algo mais para baixo. E aí eu olho aqui para YouTube 4, vejo um suporte na faixa dos 23,40
que ela fechou para baixo desse patamar, ela estava aqui para gerar sinal de alta e abortou, vem para baixo dessa região e permanece abaixo dessa região, furando inclusive esse candle aqui. Então ela traz um viés mais negativo. De qualquer forma, de maneira geral, né, para encaixar, para bater algum tipo de compra de swing trade nesse ativo, basicamente teria que acontecer alguma coisa assim, ó, nesse formato. Melhor ainda se a sinalização de fundo no gráfico diário ocorresse já para cima dos R$ 23,54. Então, por enquanto, não vejo a possibilidade de compra. A tendência é de baixa no curto prazo, no gráfico diário, e a tendência também é de baixa, aqui onde eu estou traçando a linha, no gráfico semanal, que é a tendência de curto a médio prazo. Aqui mais de curtíssimo a curto prazo, tendência de baixa pelo gráfico diário, lateralização, correção no tempo, que reforça um pouco mais uma chance de queda. Se tentou subir aqui na próxima semana, gerou topo descendente para baixo dessa região aqui, ó, testada, ficaria mais para venda. Venda de swing trade. Via Varejo, VVR3, terminou o pregão bem, com alta de 4%, 3,99%, conseguindo no fechamento. Dalton, isso aqui é um W? Dá para ser interpretado até como um W. Eu não gosto tanto desse W, ou seja, poucos candles, mas é uma das formações aí de possível reversão de tendência. De maneira geral, de forma mais objetiva, eu só observo a compra aqui em VVR3 se passar a gerar sinalizações de alta, gráfico 60 minutos, gráfico diário. Para swing trade, se gerar fundo acima da região dos R$ 18,00 a R$ 17,90, usando essa região como patamar de suporte. O desafio dessa ação em termos de resistência é justamente essa região que eu acabei de mencionar. Ali no intermediário, ali sendo um pouco mais exato, R$ 17,96, ponto de resistência em conjunto com essa máxima aqui que não conseguiu fechar acima, 17,81. No gráfico semanal, o que chama a atenção é que essa semana bateu 1 centavo a 1 centavo do topo ali anterior e conseguiu terminar a semana acima já da média. Sendo um pouquinho mais agressivo na questão de ter feito aqui esse movimento, uma correção em ABC, a superação da máxima dessa semana traria aqui um novo sinal de subida no gráfico semanal, uma chance de buscar uma compra de position trade com stop abaixo da mínima dessa semana aqui. Essa position trade é o que, Dalton? É uma operação que para durar, que você busca entrar nela com a perspectiva de duração ali na faixa de 3 a 10 semanas, que é basicamente tentar pegar o movimento de subida do gráfico semanal. Então essa é a alternativa aí que eu vejo para VVR3, mas precisaria superar a máxima dessa semana, 17,83, que é basicamente a máxima do pregão de hoje. Azul 4, opa, abri errado aqui. Azul 4, fechou o dia de hoje com leve queda de 0,26%. Essa leve queda aí de 0,26% ficou aqui em cima ali da média, está se sustentando em cima da média. Eu não consigo ver uma compra nessa ação, apesar de não ter anulado ainda a tendência dela de alta, de curto prazo. Mas se eu fosse buscar algum tipo de entrada aqui, só que aí você já tem um gap muito próximo. Então, difícil a entrada nessa ação, pelo menos dentro da minha metodologia, considerando o gráfico semanal que bateu lá na resistência, gerou um sinal de topo, apesar de não ter vindo para ficar ali abaixo da mínima da semana passada, que foi de 26,60, já um ponto primeiramente positivo. Mas, de maneira geral, se eu tivesse comprado nesse ativo, eu trabalharia com stop abaixo da mínima desse pregão, porque se perder a mínima desse pregão, aumenta mais a chance de se ter, ou a expectativa de se ter, um movimento para baixo do preço. E para abrir qualquer tipo de compra, uma das alternativas é, sendo um pouquinho mais ousado, a superação da máxima, e sem exigir tanto para cima, superação da máxima do pregão de ontem, de quinta, dos R$ 27,39. COG N3, ação que termina o dia com alta de 1,45%, travada abaixo desse patamar, dá para perceber ali a quantidade de teste nessa região, nessa faixa de preço, por volta de R$ 5,70. Para buscar algum tipo de compra nesse ativo, eu ficaria mais de olho aqui se conseguisse gerar sinalizações para cima dos 5,70 na próxima semana, fundo ascendente, até pelo gráfico 60 minutos, sendo um pouco mais arrojado na superação da máxima deste candle aqui, que é a máxima dessa semana,
dos 5,77, tentando pegar aqui uma formação de pivô de alta, mesmo que seja dentro do movimento de queda, e em busca de ter um movimento já para cima da região dos R$6, que vai ter um desafio ali de resistência na faixa dos 5,98 e depois na casa dos R$6,15. Mas lembrando que é a ação que permanece dentro de um contexto mais negativo, seja pelo gráfico semanal, seja pelo gráfico mensal. A superação da máxima dessa semana traria uma chance de um repique de alta, depois de ter batido aqui na resistência, no suporte, na verdade, 5,54, sustentado acima, se supera essa máxima, aumenta justamente, pelo menos a minha expectativa de se ter um movimento de subida, que pode buscar ali o fundo que foi perdido no gráfico semanal na casa dos R$6,31. CEMIG 4 foi um ativo que foi escolhido hoje tinha CEMIG 4 e Light 3. Foi um ativo escolhido aqui no Instagram, no perfil @dvinvest. Essa ação está dentro de uma tendência basicamente de baixa, que fez isso aqui, que não tenho, vou botar aqui a inclinação para cá para ficar um pouco mais claro. Faz isso aqui, pivô de baixo, tenta subir, aí volta aqui para baixo, ou seja, volta para baixo, fecha aqui acima dessa região aqui, faz um fechamento para cima desse patamar. E para cima da média e volta para baixo da média. Perdeu a mínima desse pregão, reforça a chance de continuar caindo, e aí a gente continuar caindo, a gente está falando de suporte na casa dos 10,19, depois lá no número redondo dos R$10. Abaixo dos 10, tem ainda um pouco ali, basicamente nos 10, 10,02 a 9,97. Seria a próxima zona de suporte abaixo dos 10,19. Então, ação que ainda está difícil de se buscar qualquer tipo de entrada na ponta compradora ainda em CEMIG 4. Olhando para o gráfico semanal bem definido, precisa de algo que represente mais força por parte dos compradores, ou seja, não adianta gerar apenas um candle e depois não evoluir. Precisa dar sequência para depois trazer aqui um rastro que, teve entrada de comprador no papel, para depois a gente tentar atuar a favor dessa força que foi gerada em termos de compra no ativo, buscando fundo ascendente nessa ação. No mínimo ali, fundo ascendente para cima dos R$10,92, R$11, melhor ainda. E IGTA 3. IGTA 3 terminou o pregão de hoje apresentando baita queda de 2,28%. E olha que semana para baixo, hein? Queda de 10,61%. A questão que eu falei agora da CEMIG 4, um processo de indefinição lateral, que está com um aspecto um pouco mais negativo. Se eu pego o gráfico semanal da CEMIG, um pouco mais ali para baixo, ou seja, podendo para baixo das médias, podendo vir mais para baixo, está dentro da lateralização. Dá uma olhada agora na IGTA 3. Dentro também no processo, dentro de processo de lateralização, perdeu a mínima da semana passada, ou seja, para quem estava comprado no médio prazo nesse papel, a perda da mínima da semana passada, depois de 3 semanas, 3 semanas caindo, 3 semanas subindo, perdeu a mínima dessa semana, é o primeiro sinal para se ter um movimento para baixo. Não é a garantia, não é a certeza que vai ter um movimento, mas é um primeiro sinal que o mercado pode trazer o preço desse ativo mais para baixo. E aí é o sinal de vou tirar meu time de campo, a ação fecha para baixo de tudo, aumenta a probabilidade de queda. Tem algum motivo de compra? Não, não tem. Não tem nenhum motivo de compra aí da IGTA 3. Pelo contrário, depois de um movimento longo desse de baixo, se esse ativo gerar qualquer tipo de movimentação para cima, qualquer tipo, tentou subir e gerou topo descendente abaixo dessa região aqui que foi perdida, essa região funcionando como resistência, interesse muito maior em buscar a operação de venda de swing trade aí em Iguatemi. Qual o próximo nível de suporte depois de ter saído aqui dessa região? Se fizesse até projeção de queda aqui, fizesse uma projeção de queda daqui desse ponto até esse patamar aqui, a gente estaria falando ali de um objetivo, uma projeção de queda que fica em cima de 2 fundos anteriores. Faria sentido, né? Na faixa dos 28 e 40. Então, essa seria uma das projeções aí de queda dessa ação. Esse é basicamente o próximo nível de suporte mais importante está por aí. Então, se ela gerar sinalizações de baixa nesse meio do caminho, se for caminhando para lá, mas se gerar sinais de baixa de topo descendente nesse meio do caminho, fica mais para buscar venda no papel. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Um grande abraço e um excelente final de semana. Até mais.